à vontade, tá bom? Em segundo lugar, eu queria destacar a importância da palavra de Deus na formação do cristão. Primeiro, eu trabalhei com vocês a palavra de Deus no coletivo. A palavra de Deus promove fé e conhecimento, mas a palavra de Deus também proteção à igreja, certo? Mas agora eu quero destacar a importância da palavra de Deus no individual. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Lucas capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Nós não vamos ler todo, mas eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos, mas deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai mergulhar nesse texto aqui, tá? Lucas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim, do 1 ao 3, primeiramente. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Muito bem. O título que você está aí na sua Bíblia é a tentação de Jesus. Mas eu quero mudar um pouquinho esse título. Eu quero colocar a preparação de Jesus. Por quê? Antes, deixa eu dar um contexto para vocês desse texto aqui. Irmãos, é a partir desse momento que Jesus ele vai ter início no seu ministério. O ministério de Jesus tem aproximadamente 3 anos. Ele começa com aproximadamente 30 anos, que é a fase de maioridade judaica, e vai até os 33, quando então ele é morto, ressuscitado lá naquela cruz, que vocês conhecem muito bem a história. Mas quando eu olho para esse fato aqui, o mais curioso é ver onde Jesus inicia o seu ministério. E ele inicia no deserto. O mais interessante é onde ele inicia e quem o leva para o deserto. A Bíblia diz que quem o levou foi o Espírito Santo. Não foi o diabo, não foi o desejo próprio dele, mas é o próprio Jesus que o conduz para o deserto. E quando falamos de deserto, infelizmente, a nossa ótica de deserto sempre é ruim. Quando você pensa em deserto, o que é que vem à sua mente? Fome, frio, solidão, provações, privações, não é? Só que a Bíblia mostra que deserto, guarda bem isso que eu vou dizer, é totalmente diferente. Na ótica de Deus, deserto é lugar de preparação. Deserto não é lugar que leva-nos à morte. Deserto é lugar de preparação. A ótica de Deus quanto ao deserto é totalmente diferente da nossa. Se para nós é lugar de coisas ruins, para Deus é lugar de coisas boas. É lugar onde há provisão de Deus, é lugar de ouvir a voz de Deus, é lugar de aprendizado, é lugar de revelação. Grandes homens de Deus exerceram seus ministérios a partir do deserto. E quando eu leio essa história, por que eu escolhi Lucas? O Evangelho de Lucas, o autor é muito detalhista, e ele traz detalhes que Mateus e Marcos não colocam. Ele traz alguns pormenores muito interessantes. Primeiro, ele diz que Jesus ele foi tentado durante 40 dias. Se você tem uma Bíblia aí perto, circula isso, porque faz toda a diferença. Ele foi tentado durante 40 dias. Ou seja, Satanás não veio, tentou Jesus e saiu. Pode ser, quando eu olho para Lucas, eu percebo que Satanás tentou Jesus e talvez uma tentação tenha durado dias. Não foi aquela coisa de ele veio, perguntou para Jesus, recebeu uma resposta e saiu. Uma tentação de Jesus pode ter durado dias, 10, 15 dias, eu não sei. Mas o fato é, ele foi tentado durante 40 dias.
Então, o Lucas, ele traz essa figura do deserto de forma muito significativa. É interessante que para o judeu, o número 40, ele representa o mesmo significado de deserto. Deserto e 40 na Bíblia tem o mesmo significado, significam preparação. Quer uma prova disso? Quantos anos passou o povo de Israel no deserto? 40 anos. Quanto tempo passou Moisés em Midian, depois que foge do Egito, antes de ser chamado por Deus para libertar o povo do Egito? 40 anos. Quantos dias passou Jesus no deserto? 40 dias. Ou seja, deserto e o 40 na Bíblia tem um único significado: preparação. Olha que grande revelação, irmãos. Se para o homem deserto é lugar de coisas ruins, para Deus, deserto é lugar de coisas boas, é lugar de preparação. Entenda bem o que eu vou dizer. Deserto não é o cemitério do crente, é a escola dele. Deserto não é o coveiro do crente. Deserto é o professor dele. Deserto não é lugar de morada eterna, é lugar de passagem, é lugar de preparação. Outra prova disso, que 40 e deserto tem o mesmo significado, preparação. As mamães vão saber me responder muito bem. Quantas semanas uma criança passa na barriga sendo preparada para o mundo? 40 semanas. Então, na Bíblia, deserto, o número 40, representa preparação, ou seja, aplicando isso para a nossa realidade. Queridos, deserto não é possibilidade na vida do crente. Deserto é uma certeza. Todos nós enfrentaremos desertos. Jesus enfrentou desertos. O povo de Deus enfrentou o deserto. A igreja primitiva enfrentou desertos. Por que que eu e você seríamos eximidos disso? Por que que eu e você seríamos isentos dessa realidade? Queridos, todos nós enfrentaremos nessa vida desertos. O deserto da necessidade, o deserto da dúvida, o deserto das crises emocionais, o deserto da solidão, o deserto da doença. Todos nós enfrentaremos esse deserto, porque deserto não é possibilidade, deserto é uma certeza. E é nesse cenário, irmãos, que eu quero que você entenda bem. Esse cenário não foi feito para você morrer nele. Esse cenário foi feito para te preparar para algo maior, para uma Canaã em terra prometida, muito superior. Porque assim nos diz o Antigo Testamento, assim nos mostra Jesus, que depois de aprovado nesse deserto, iniciou o seu ministério, que durou 3 anos, que foi muito frutífero. Deserto não é cemitério do cristão. Deserto é a escola dele. Mas você pode me perguntar, Benjamin, Deus nos prepara para o quê nesse deserto? Deus te prepara para a eternidade. Grava bem isso. O deserto é a escola da eternidade. O deserto, essa nossa vida, é a escola da eternidade. E é nessa preparação, irmãos, que Deus vai nos dar ferramentas para que possamos vencer esse deserto. Mas cabe a mim e a você usarmos estas ferramentas. Mas a pergunta é, Benjamin, que ferramentas são essas que Deus deu para Jesus e que ele vai nos dar também para vencer tais desertos? Antes de mais nada, eu quero voltar para os meus slides aqui. E eu quero destacar para você, antes de entendermos quais ferramentas Deus nos dá para vencer esses desertos, eu quero destacar 3 áreas que Satanás tentou a Jesus e que vai nos tentar também. Mas antes eu quero ouvir de vocês, eu quero a participação de vocês, tá bem? Pergunta. Segundo o texto aqui, qual foi a primeira tentação de Jesus?
A nossa tendência é olhar para esse texto aqui no versículo 3, quando o diabo tenta Jesus, dizendo: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. A nossa tendência é olhar para esse texto e pensar que ele tentou na necessidade, né? Ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus estava há 40 dias sem comer absolutamente nada. Mas entenda, a primeira tentação de Jesus não foi na fome, não foi na necessidade. A primeira tentação de Jesus foi na sua identidade. Mas como assim, Benjamin? O texto está nos dizendo isso. O que Satanás pergunta para Jesus? Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou seja, Satanás usa da necessidade como uma ponte para atacar a identidade de Jesus. O grande objetivo dele era atacar a sua identidade. Se és o filho, transforma essas pedras em pão. Por que Satanás faz isso? Grava bem o que eu vou dizer. Satanás, queridos, sabia que sobre Jesus, um pouquinho antes, você vai ver isso lá no capítulo 3 de Lucas, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, Deus proclamou publicamente: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre Jesus e é proclamado publicamente: esse é o meu filho amado. Sabe o que é interessante? Satanás sempre começa com uma pergunta. Não foi isso que ele fez com Eva? É verdade que você não pode comer dessa árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal? Aquele, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. É sempre por meio de dúvidas capciosas. E Satanás sabia dessa declaração pública de Deus sobre Jesus. E a primeira tentação dele foi qual? Se tu és o filho, transforma essas pedras em pão. Em outras palavras, Deus não falou que tu é filho? Por que filho está passando fome? Por que filho passa necessidade? Por que filho passa por lutas? Irmãos, entenda bem o que eu vou dizer. E nunca esqueça disso. A causa da desistência não é a falta de suprimento. O que Jesus nos ensina é que a causa da desistência da vida cristã é a falta de convicção da nossa identidade de filhos e da convicção da paternidade de Deus. Vou repetir. A falta, ou melhor, a causa da desistência na caminhada cristã não é a falta de suprimento. Muitos estão deixando a fé cristã, não porque não têm o que é necessário, não porque julgam que não tem aquilo que é necessário, mas muitos estão naufragando na fé cristã, por causa da falta de convicção da identidade de filhos e da identidade paterna de Deus. O que Jesus me ensina nesse texto aqui, isso aqui é muito importante, irmãos, muito e muito profundo. O que Jesus me ensina é que a necessidade não anula, não invalida Deus. A necessidade não invalida a fidelidade de Deus. Necessidades vão surgir, elas vão aparecer. Todos nós enfrentaremos o deserto das necessidades, mas elas jamais vão invalidar o nosso Deus. Jamais vão invalidar vão invalidar o nosso Deus, a fidelidade do nosso Deus. O que mais Jesus me ensina, e que eu acho tão interessante nesse fato, é que o Filho de Deus ele não era movido por suas necessidades. Guarda bem isso no coração. Você não pode ser movido por suas necessidades. O Filho de Deus não é movido por necessidades. O Filho de Deus é movido pela palavra de Deus. Por isso que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque o Filho de Deus, a Filha de Deus, não é movida por necessidades, seja ela física, seja ela financeira, seja ela do chamado, mas o Filho de Deus é movido pela palavra de Deus. No primeiro teste, Jesus foi aprovado. Jesus foi aprovado na sua identidade.
Mas em segundo lugar, Satanás ele não, ele não cansa, não é? Na sua astúcia, ele continua tentando a Jesus. E a segunda tentação dele está no versículo 5. Olha que interessante. Versículo 5. E elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e agora desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha que interessante. Satanás agora tenta Jesus no seu caráter. Primeiro ele tentou na sua identidade. Agora ele quer tentar o caráter de Jesus. E qual é o meio para isso? Qual que é a ponte? Essas são as glórias terrenas. Jesus não tinha o que comer. Satanás vai lá e oferece pão. Agora ele vai para o outro extremo. Ele agora oferece todas as glórias deste mundo. Satanás coloca numa vitrine todas as belezas desse mundo, todas as glórias desse mundo. Tudo isso para tentar destruir Jesus. Por que Satanás faz isso? Porque Satanás sabia, irmãos, que sobre Jesus havia uma promessa de que ele obteria toda glória, poder e autoridade depois que ele cumprisse a sua missão. Prova disso é que quando ele fala em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulo de todas as nações. Olha o que Jesus disse no Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Então, essa autoridade foi conquistada por Jesus, foi dada a Jesus quando ele cumpriu a sua missão. O que Satanás quer fazer, irmãos, é oferecer um atalho. Olha, se tem essa promessa, só que passa pela dor, deixa eu te oferecer um caminho mais fácil. Deixa eu te oferecer um atalho. Basta você fazer uma coisinha. Se prostrado me adorares. Olha a grande lição que eu tiro aqui desse texto, irmãos. Não existe atalhos na vida cristã. Guarda bem isso. A vida cristã não existe atalhos. Se Deus nos propõe um caminho, ele precisa ser trilhado de forma muito obediente, de forma cabal, de forma sistemática, de forma metódica. Não existe atalhos na vida cristã. Não existe atalho para o teu negócio. Não existe atalho na tua empresa. Não existe atalho no teu trabalho. Não existe atalho no teu casamento. Trilha o caminho que Deus te propõe. O caminho que Jesus propõe é um caminho com uma cruz pesada, mas no final dela tem uma glória eterna. Aquele que quiser seguir vai ter que carregar a sua cruz, negar o seu eu. Mas a promessa de que a glória que nos é revelada é incomparavelmente maior e melhor do que o sofrimento do tempo presente. Então, o caminho de Satanás sempre vai terminar em idolatria, sempre. Mas o caminho de Deus sempre vai terminar em adoração a Ele. Então, a pergunta que eu quero que você se faça quando você se deparar diante de escolhas na vida, a pergunta que você tem que se fazer é: o teu caminho te leva a adorar a Deus? As tuas escolhas te levam a adorar a Deus? Ou as tuas escolhas te levam a idolatrar alguma coisa? E lembre-se, idolatria é tudo aquilo que tira Deus do seu lugar de reino, de proeminência no teu coração. O interessante é que quem oferece riquezas em troca de adoração é Satanás, irmãos, não é Deus. Quem oferece riqueza nesse texto aqui, em troca de adoração, é Satanás. Então, essa teologia da prosperidade, que diz que Deus te dá em troca de isso e aquilo outro, cuidado, não é bíblica. Não estou dizendo que não haja prosperidade. Há prosperidade. Mas prosperidade em troca de alguma coisa, isso sim é maligno. Não é cristão, não é bíblico. Então Jesus foi aprovado no segundo teste. Ele foi aprovado no seu caráter. Só que Satanás não se cansa. Ele também tenta mais uma vez a Jesus. E a terceira tentação é quanto à dependência de Deus. Primeiro foi na sua identidade,
segundo foi no seu caráter, e segundo, terceiro vai ser na sua dependência. Olha o que diz o texto aqui a partir do versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha que astuto. Irmãos, Satanás usou da Bíblia agora. Ele disse, olha, se joga daqui para baixo porque está escrito. Isso está lá em Salmo 91, versículo 11. Está escrito. Irmão, Satanás conhece mais da Bíblia do que eu e você. Mas qual é a diferença? Satanás conhece a Bíblia. O cristão conhece o Deus da Bíblia. É diferente. Então, há muitos que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, contexto histórico, grego, hebraico, mas o que de fato importa é o que Deus que é conhecido através da palavra de Deus. Então, Satanás aqui usa da palavra para tentar a Jesus. Só que Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, mais uma pérola muito importante, guarda bem isso. Jesus, ele não reivindica, ele não reclama a ação de Deus baseado na sua palavra. Quem reclama a ação de Deus aqui no texto é Satanás. Satanás é que diz, olha, está escrito na palavra, portanto faça. Jesus não reivindicou a ação de Deus baseado na palavra. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que acredita que porque está escrito na palavra tem autoridade, tem direito de exigir a ação de Deus baseado na Bíblia. Deus está escrito, portanto faça. Entenda, quem reivindica a ação de Deus baseado na palavra não é Jesus, é Satanás. É claro que precisa um equilíbrio muito grande no que eu estou dizendo. Por quê? Eu não tenho o direito de reivindicar de Deus, como muitos o fazem. Deus, tu disseste que se eu fizesse isso, tu abriria as portas do céu e derramaria bênçãos. Eu não tenho direito algum de reivindicação de Deus. Porque eu tenho direito de estar na presença dele e pedir. Porque tudo que Deus faz é fruto de sua graça. Eu não tenho direitos diante de Deus. Diante de Deus, o que eu tenho é uma condenação, é um coração sujo. E tudo que Deus faz é mérito de Jesus, que nos impõe por sua graça. E pela fé eu posso obter aquilo que eu peço. Então, eu não tenho direito de reivindicar, eu tenho direito de pedir. Senhor Jesus, a tua palavra me garante isso. E confiando no teu caráter, eu oro. Por favor, faça isso, mas cumpra-se a tua vontade. Então, Jesus, ele não reivindica essa ação de Deus baseada na palavra, mas ele confia no caráter de Deus. Ele diz, não tente o Senhor teu Deus, porque se for da vontade dele, ele me livra, mas se não for, ele continuará sendo Deus. Então, Jesus foi aprovado, irmãos, na sua identidade, Jesus foi aprovado no seu caráter, e Jesus foi aprovado na sua dependência de Deus. Mas o que eu acho mais interessante? Benjamin, o que isso tem a ver com a importância da palavra? Lembra no início que eu disse que eu ia falar sobre a importância da palavra na formação do caráter cristão? Portanto, o que eu acho mais interessante nesses textos aqui é que o que foi suficiente para Jesus para vencer as tentações. Quais são as ferramentas que eu falei agora há pouco que Deus nos dá para vencer os desertos da vida? O que Jesus usou para vencer as tentações de Satanás e vencer aquele deserto? A primeira resposta está no versículo 1. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele estava cheio de piedade, cheio de fé, cheio de uma vida de oração. Mas também, quando eu olho para as três respostas de Jesus, ele sempre vai começar dizendo, está escrito e dito está. A pergunta que eu vos faço é, está escrito onde? É simples, na palavra de Deus.
Ou seja, Jesus estava cheio da palavra, irmãos. Estava cheio de conhecimento bíblico. E as três respostas de Jesus estão em Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 6:16. Ou seja, Jesus estava cheio do conhecimento bíblico. Lembra que eu falei no início que as duas bases de maturidade cristã são fé e conhecimento? Vamos aplicar isso a Jesus. Jesus estava cheio do quê? Se não de fé, cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento também da palavra de Deus. Ou seja, o que sustentou Jesus naquele deserto, irmãos, foi a palavra de Deus, que pela revelação formou nele uma identidade de filho de Deus. Queridos, eu sintetizei dessa forma para que fique bem claro para você. O que vai te sustentar nesse deserto da vida, que todos nós vamos enfrentar, é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá a identidade de filhos. É a palavra de Deus que revela o caráter do Pai. É a palavra de Deus que me dá forças para enfrentar os leões do dia a dia. Portanto, vida com Deus é essa vida de meditação, de oração, de conhecimento da palavra. E a palavra de Deus revelada pelo Espírito no Jordão foi que afirmou essa identidade de filho em Jesus. E revelada pelo Espírito, afirma também minha identidade em Deus. Então, se foi a palavra que firmou essa identidade de Jesus e o fez vencer o deserto, comigo e com você não será diferente. É a palavra de Deus que nos dá essa identidade de filhos e que também firma essa identidade de paterna de Deus. E Deus não muda, independente das circunstâncias. Irmãos, lembre-se sempre disso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Satanás, o grande objetivo dele é atacar a tua identidade. Porque atacando a nossa identidade, nós viramos alvo fácil na mão dele. O grande objetivo de Satanás é esse, desde Adão e Eva até os dias de hoje, porque atacando a identidade, viramos alvos fáceis. Por que que hoje ideologias estão tão presentes em nosso contexto, dizendo, você não nasceu assim, você escolhe o que você quer ser? Por quê? Porque o grande objetivo de Satanás é atacar a identidade. Porque atacando a identidade, eu firo comportamentos. Ferindo comportamentos, eu afasto pessoas de Deus ou não. Então, se você tem uma identidade firmada, baseada na palavra de Deus, uma identidade de filho, com certeza você ficará firme, independente das circunstâncias. Portanto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Deus é o que a Bíblia diz que Deus é. Se Deus é Pai, se Deus é Senhor, se Deus é soberano, nada disso muda, independente do contexto. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, infelizmente, essa é uma das maiores necessidades do homem pós-moderno. O homem pós-moderno não sabe qual é a sua identidade. Ele não sabe quem ele é. O homem vive uma crise tremenda de identidade no mundo. E por isso tem sido um alvo fácil, tem se tornado um alvo fácil nas mãos de Satanás. Por isso que muitos naufragam na fé. Naufragam na fé porque não tem conhecimento de quem são. Não tem conhecimento da pessoa que Deus os formou, de como Deus as formou. Pessoas que não sabem quem são, pessoas que não sabem quem Deus é, pessoas que não conhecem seus propósitos de vida. E isso tem gerado pessoas depressivas, sem perspectiva de vida, sem objetivo. Grava bem o que eu vou dizer. Pessoa sem identidade é uma pessoa sem propósito. E pessoas sem propósito são pessoas sem destino. Vou repetir. Pessoa sem identidade é pessoa sem propósito na vida. E pessoas sem propósito são pessoas sem destino. Identidade traz propósito, propósito aponta para destino. Por isso, o grande papel hoje, você que é líder, você que lidera alguma coisa na igreja, você que trabalha com jovens, forma identidade, firma, melhor dizendo, identidade segundo a palavra de Deus. Firma identidade nos teus filhos, nas tuas filhas, porque sabendo quem elas são,
elas não se tornarão alvo fácil nas mãos de Satanás. Tem uma frase que eu também coloquei aqui, muito interessante, de um autor chamado Mark Twain, e que nem cristão é. Ele disse certa vez o seguinte, essa frase eu vi no filme chamado Protetor, no 1, logo no começo do filme. E eu falei, cara, isso aqui é muito cristão. Poderia ser até um versículo da Bíblia. Ele diz assim, os 2 dias mais importantes na sua vida são, primeiro, o dia em que você nasceu, e segundo, o dia em que você descobre o porquê. Isso é identidade cristã, é saber para o que eu fui criado, por que eu fui criado e, principalmente, por quem eu fui criado. Por quê? Para quê? Por quem? Se você tem isso muito bem firmado, pode vir lutas, pode vir necessidades, podem vir ideologias, eu ficarei firme nos caminhos de Jesus. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e eu sei qual é o meu propósito de vida. E eu sei qual é o meu destino. O meu destino é ao lado de Deus. Lembre-se, irmãos, lembre-se muito bem disso. Fisicamente, a sua identidade ela é formada por a identidade biológica paterna e a identidade biológica materna. A nossa identidade natural, ela é formada tanto pelo biotipo do meu pai e pelo biotipo da minha mãe. É uma fusão entre o sangue do meu pai e uma fusão do sangue da minha mãe. Com a nossa identidade espiritual não é diferente. O que firma e o que forma a nossa identidade espiritual é tanto o sopro da criação, quanto também o sangue de Cristo na redenção. Ou seja, se naturalmente a minha identidade é formada a partir da biologia do meu pai e da minha mãe, a identidade espiritual é formada pela criação de Deus, pelo sopro da criação, mas também pelo sangue de Cristo na redenção. Redenção e criação são as bases para a formação de uma identidade cristã. Ou seja, o que forma a tua identidade, o que define a tua identidade, não são teus sentimentos, não é o que você sente, guarda bem isso. A tua identidade não é definida pelo que você sente, não é definida pelos seus erros, pelo que você comete contra Deus. Não é a partir dos seus erros. O que firma, o que define a tua identidade é o plano de Deus na criação. E é o plano de Deus na redenção a partir de Cristo. Por favor, não estou fazendo uma apologia à vivência do pecado. Não estou fazendo apologia à vivência do erro. O que eu estou dizendo é que o teu erro não te define. Os teus pecados não te definem. O que te define é como Deus te planejou. E é o que Deus planejou a partir de quando Ele te resgatou. É a partir da criação, é a partir de Jesus. Uma vez eu vi uma história muito interessante do pastor Luciano Subirá. Ele falou que Deus o confrontou muito por que ele não pregava em cima de Sansão. Aí ele falou, Deus, porque Sansão não tem nada de bom para falar dele. O cara foi vencido pela imoralidade, tinha um chamado maravilhoso, que era libertar o povo de Israel, mas que por causa de suas paixões, por causa das suas imoralidades, por causa de seus desejos, foi preso, padeceu e morreu no final de forma desastrosa. E Deus falou assim, qual a tua perspectiva de Sansão? A partir do erro ou a partir do chamado? Olha que interessante. Qual a perspectiva minha e sua de Sansão? Porque eu confesso que eu pensava assim também. Eu olhava sempre para Sansão como aquele que eu não devo me espelhar no que ele fez. Eu sempre olhava para ele a partir da perspectiva de que eu tenho que pregar o que ele deveria ter feito, não no que ele fez. E até certo ponto está certo. Só que interessante que Deus o confrontou dizendo, Sansão era o juiz, e o seu propósito era libertar Israel da mão dos filisteus. E no último ato de vida, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E Sansão, de fato, não é um exemplo em que devemos nos inspirar na vida quanto a paixões e desejos. Isso é fato. Não devemos nos inspirar quanto a ser vencidos pela imoralidade. Mas Sansão nos inspira
a se recusar a morrer na sua falha. Sansão foi um homem que se recusou a morrer na sua falha. Ele se arrependeu e clamou por mais uma oportunidade. E o que ele fez na morte foi maior do que ele fez em vida. No último suspiro de vida, ele cumpriu o seu chamado, estabelecido por Deus. Portanto, o que define Sansão não foi os seus erros, mas é o seu chamado. E no seu último suspiro, cumpriu o chamado de Deus. Queridos, o que eu quero que você entenda é que nós só permaneceremos firmes na caminhada cristã se nós conhecermos a nossa identidade. Somente assim. Sem uma identidade, nós não tornaremos firmes, não permaneceremos firmes na caminhada com Jesus. Mas nós só podemos conhecer essa identidade por meio de relacionamento com Deus, por meio de relacionamento com a sua palavra, conhecendo a criação de Deus, como Deus me criou e para o que Jesus me resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E tudo isso só é possível conhecer na palavra de Deus. Então lembre-se, identidade não é definida a partir do que eu faço. Identidade não é definida pelo que eu faço. Identidade é definida a partir de quem me chamou e para o que me chamou. Identidade é a partir do que eu sou em Deus, não do que eu faço para Deus. O que eu faço é resultado, não é causa. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil, ser pastor ou ser um ministro de louvor, por exemplo, se tornou uma identidade. Você não é o que você faz. O que você faz é resultado de quem você é. Você é o que a palavra de Deus definiu você, te chamou para ser. Amém? E por último, eu queria encerrar essa aula destacando o seguinte ponto: a veracidade das Escrituras. Aqui vamos entrar no âmbito mais científico, mais arqueológico, mas é muito interessante. Muitos céticos, irmãos, muitos críticos, eles colocam em crédito a Bíblia por acreditar que a Bíblia é um livro muito antigo, e quem me garante que nesse livro antigo não houve alterações? A primeira pergunta que muitos críticos e céticos fazem é: onde estão os originais da Bíblia? Quem garante que não houve alterações ou inserções na Bíblia ao longo de toda a história? Quem garante que não houve erro na tradução da Bíblia? De fato, dá para crer na Bíblia Sagrada? Será que a Bíblia Sagrada é digna de confiança? A Bíblia é um livro histórico. Quem garante que não houve adaptações ou alterações ao longo da história? Olha que interessante. Olha como Deus usa da ciência para mostrar sua soberania. Eu trouxe uma linha do tempo aqui, eu peço que você preste muita atenção, porque eu vou passar esse material para vocês, tá bem? É muito interessante isso daqui. Aqui nós temos o ano 1, que é o ano de Jesus Cristo. O ano de Jesus Cristo nasce, historicamente. E vocês sabem que a história é dividida em antes e depois de Cristo. Os manuscritos mais antigos, ou melhor, a Bíblia, os livros mais antigos da Bíblia foram escritos em 1446. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos em 1446 antes de Cristo. E o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, foi escrito em 400 antes de Cristo. E aí, 400 anos depois, veio Jesus Cristo no ano 1. Só que o grande problema é o seguinte: onde estão os originais? Porque não temos os originais da Bíblia. Nós não temos o Pentateuco, que foi escrito por Moisés lá em 1446. As cópias mais antigas que nós tínhamos em mãos, é chamado de Códice de Leningrado, ou Codex Leningradensis. Esse Códice de Leningrado é a cópia mais antiga que nós temos da Bíblia, ou melhor, do Antigo Testamento em mãos. Se você for lá em São Petersburgo, na Rússia, lá tem o museu, e lá tem a cópia do Antigo Testamento completa. E ela é datada do ano 1008, depois de Cristo.
Aí é que está o grande ponto, porque nós não temos os originais e a cópia mais antiga é datada de 1008 depois de Cristo. Ou seja, nós temos um espaço de mais de 2000 anos entre a cópia e o original. E ainda não temos o original. E a grande pergunta que fica é: quem me garante que a Bíblia é fiel aos livros originais? Quem me garante, porque a cópia mais antiga é muito tardia, mais de 2000 anos de história, de espaço entre a cópia e o original, mas é aí que Deus intervém na história. Olha que interessante. No ano de 1947, um jovem beduíno, ele perdeu suas cabras lá na região do Mar Morto, que até então era região, não era de Israel ainda, porque Israel só veio a ser país em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, etc. Mas em 1947, esse jovem perde suas cabras e, por acaso, ele acha vasos. E dentro desses vasos, algumas cópias. Ele vende baratinho, não sabia exatamente o que era, e pasmem, lá foram encontrados os maiores tesouros arqueológicos bíblicos da história, e nada mais nada menos do que são chamados de manuscritos do Mar Morto. E o que são esses manuscritos? Esses manuscritos eram cópias da Bíblia feita por um grupo chamado Essênios. E esses essênios são datados de 200 antes de Cristo. Olha que interessante. Essênios era uma comunidade religiosa de sacerdotes celibatários que viviam afastados de Jerusalém. Eles não queriam se corromper, segundo eles, com o sacerdócio de Jerusalém, por isso se afastaram e viviam nos desertos, próximos ao Mar Morto. Eram celibatários, eram uma espécie de monges que faziam batismos. Olha que interessante. Acredita-se que João Batista seja um essênio, porque andava pelo deserto e também praticava o batismo, e eles eram grandes exímios copistas da Bíblia. Ou seja, eles copiavam a Bíblia de forma muito fidedigna. Só que no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. E quando estava perseguindo os judeus lá na fortaleza de Massada, eles encontraram essa comunidade de judeus e destruíram tudo. Só que na fuga, esses essênios conseguiram guardar o que de mais precioso eles tinham, que nada mais era do que as cópias da Bíblia. E 1900 anos depois, esses manuscritos foram encontrados. Benjamin está confuso. O que você quer dizer com tudo isso? Muito simples. Lembra que eu falei que a cópia mais antiga que nós tínhamos era esse Códice de Leningrado aqui, datado do ano 1008 depois de Cristo? Essa era a cópia mais antiga, mais de 2000 anos dos originais. Só que em 1947 foram encontrados aqui os essênios, os manuscritos feitos pelos essênios. Então pegaram a nossa Bíblia, a Bíblia que eu tenho hoje aqui em mãos, pegaram a cópia lá de São Petersburgo, datada do ano 1008, e pegaram a cópia dos essênios, que é datada de 200 a.C., e pasmem, 99% de fidelidade textual. 99%. A Bíblia copiada pelos essênios, no Antigo Testamento. O Códice de Leningrado, feito pelos maçoretas, no século XI depois de Cristo, e a nossa Bíblia estão 99% idênticas, fidelidade textual. Ou seja, meus queridos, Deus preservou as Escrituras ao longo da história. Deus preservou e é o principal responsável pela sua palavra. Deus soberanamente guardou a palavra de Deus de forma digna para que eu e você tivéssemos acesso. Portanto, pode confiar, porque a arqueologia e a história comprovam. A Bíblia permaneceu fiel aos contextos originais ao longo da história. Deus não permite que o seu povo siga ou trilhe uma fé cega.
mas ele nos ancora na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Portanto, confie. Confie nessa palavra, coma essa palavra, mergulhe nessa palavra. É nela que você vai ser protegida contra falsos ensinos, é nela que você vai receber uma identidade em Deus, é nela que você vai promover fé e conhecimento, e é nela que você pode se ancorar, seja em tempos difíceis, seja em tempos fáceis. Essa é a riqueza da palavra de Deus.